Haverá equilíbrio entre aconselhar o bem e impor o bem? O que dizer do Estado laico? O cristianismo é hoje contra a cultura? Neste episódio vamos discutir a polémica relação entre o cristão e a política. O meu nome é Henrique Guerreiro e convido-vos a juntar-se a mim e ao Ruben Chama neste 16º episódio do Razoavelmente. Olá a todos, o meu nome é Ruben Chama, bem-vindos a mais um Razoavelmente. Sou agora co-apresentador, juntamente, obviamente, com o nosso apresentador tradicional, Henrique Guerreiro. Olá, Henrique. Olá, já sou considerado tradicional. Exatamente. Bem-vindos. Hoje vamos continuar uma conversa, de algum modo. É quase uma continuação daquilo que começámos no último podcast, que eu, se não ouviram, convido-vos a irem ouvir nas plataformas habituais. Então, hoje vamos falar sobre a relação do cristão com o Estado e o reino de Deus. O cristão e a política. O que é que tu achas sobre este tema, Henrique? Bom, acho que primeiro, acho que é interessante teres dito que é uma continuação, porque de facto a política não é nada mais, nada menos, ou pelo menos deve ser o diálogo público, né? Exatamente. Nós falámos do diálogo público também, mas mais no sentido não no sentido de público, de para a sociedade, em que mete poder e por aí fora. Falámos no diálogo no último podcast no sentido de uns com os outros. Individualmente, mesmo que seja nas no redes nosso sociais. círculo amigo, círculo mais fechado. Exatamente, mas aqui estamos a falar do diálogo público que tem uma importância acrescida porque o seu resultado vai influenciar a vida de milhões de pessoas, né? Portanto, nós como cristãos acho que temos aqui uma certa tensão. Nós e não são só os cristãos, qualquer pessoa tem esta tensão, não é? Porque se nós queremos ser, o que é tentar ser um bom cidadão, ser chamado a ir à política com uma boa intenção? É nós tentarmos que a sociedade fique melhor para todos. Portanto, é assim que pelo menos um cristão deve ir à política e é assim que muitas pessoas que não são cristãos, com certeza que o nosso último convidado até o João Pedro Batista ia concordar que, de acordo com o seu sistema moral, nós também devemos ir para a política com a ideia de tornar melhor para todos. No entanto, nós diferimos, nós, os cristãos, de outras pessoas e elas entre si, do que é o melhor para todos. Exato. Portanto, o que nós vamos fazer na política depende daquilo que nós achamos que é o melhor para todos. Pois. E os cristãos acham que o melhor para todos é aquilo que Jesus Cristo disse que era o melhor para todos. Exatamente, Portanto, e aí encontra-se a tensão, não é? Exato, porque nós podemos, por um lado, queremos que as outras pessoas façam precisamente isso que nós achamos que é o melhor, porque queremos o melhor delas, mas por outro lado, nós também queremos que exista liberdade, e isso implica deixar as pessoas fazer aquilo que nós achamos que talvez não seja assim tão bom. Exato, aliás, é uma das características do protestantismo, é a liberdade de consciência, é um aspecto central do protestantismo, de onde o grupo bíblico universitário surge nesta linha, portanto, descendente do protestantismo. Esta liberdade de consciência é uma marca de identidade. Aliás, o próprio individualismo, que nós muito criticamos, surge também em consequência, não só, mas também em consequência do surgimento do protestantismo, não é? Exato. Portanto, a liberdade de pensamento é uma característica que nós cristãos defendemos e por isso também devemos dar espaço aos outros para que usufruam dessa liberdade. Não é? E é por causa disso que há uma certa tensão, não é? Entre aquilo que acreditamos que é o melhor para a sociedade, mas que percebemos que não podemos impor necessariamente. E depois ainda há uma outra tensão que é, nós também temos de dar a liberdade, mas a liberdade também não pode ser total no sentido em que não pode deixar as pessoas se fazerem mal umas às outras. Certo, né? Portanto, certo. isso toda a gente concorda. Sem dúvida. Eu tenho liberdade, mas não tenho liberdade para matar, não tenho liberdade para roubar, né? Tenho liberdade para fazer dentro daquilo que não destrói os outros, não danifica. E isso também é difícil, perceber onde é que está essa linha e equilibrar essas liberdades. Sem dúvida. Este podcast surge, achámos que era oportuno falarmos sobre isto, porque ultimamente, nos últimos anos, temos assistido a um crescimento de controvérsia politicamente sobre os costumes.
Exato. Ou seja, os costumes, a sociedade mudou, não evoluiu necessariamente, a evolução pressupõe uma melhoria e, em alguns aspectos, houve uma melhoria, acreditamos nós, mas noutros, eventualmente, não houve uma melhoria, houve uma regressão. E pronto, e diferentes grupos têm diferentes opiniões sobre o caminho que esta sociedade está a trilhar. E têm surgido muitos partidos ou muitos movimentos políticos com uma agenda, quer na esquerda, quer da direita, uma agenda que tem que ver precisamente com os costumes, com os valores. Portanto, esta questão, os cristãos, mais do que eventualmente há um tempo atrás, estão a ser colocados na posição de terem de pensar sobre a política com maior dificuldade, com maior desafio, não é? Porque isso aconteceu, porque acompanhou, claro, o que estás a dizer em termos de leis, foi acompanhado pela cultura, não é? Porque essas duas coisas andam lado a lado. E o cristão, nos últimos anos, vê-se como sendo contra a cultura. Exato. E de antes era o oposto. O cristão era o status quo, né? Se nós formos há 100 anos atrás, quase muitas, não todas, mas muitas das coisas, em termos de costumes, que os cristãos tradicionalmente aprovam ou reprovam, eram aprovadas ou reprovadas pela sociedade. É verdade. E hoje em dia a maior parte delas são, não todas, mas muitas, são consideradas como antiquadas, etc. Exatamente. O que não significa necessariamente que em todos os aspectos, lá está, ressalva-se, fosse melhor. Em todos os aspectos não era necessariamente melhor. Aliás, o próprio Nietzsche chamava a atenção sobre essa até hipocrisia que havia de defender determinados valores, mas depois isso não produzir, não ter impacto na vida das pessoas. Portanto, e isso é uma crítica que o próprio Jesus faz, não é? Portanto, o facto de numa sociedade a maior parte dos valores serem cristãos não faz das pessoas mais cristãs necessariamente. Exato. Não é? Isso também é um aspecto e até interessante. porque muita gente escondia, quer dizer, as pessoas, por exemplo, era considerado errado as pessoas divorciarem-se, por exemplo, por razões, digamos, arbitrárias. Mas as pessoas muitas das vezes o que faziam era tinham amantes para não se divorciarem. Exato. Pronto, e então isso, quer dizer, ainda é pior, né? Porque a pessoa, então, em vez de se divorciar, vai estar a cometer adultério sucessivamente, ter amantes Exato. e viver numa mentira, quer dizer, portanto, Exatamente. isso não fazia a sociedade necessariamente melhor. Exatamente. Portanto, há aqui questões que são muito desafiantes, que estão na ordem do dia. Obviamente, a questão do aborto, que é relativamente recente, a questão do referendo aqui em Portugal, a questão da eutanásia, que está na ordem do dia, a questão do casamento homossexual, que ainda há pouco o Papa, o líder da Igreja Católica, referiu, que também causou um sururu, portanto, nos movimentos mais ortodoxos da Igreja Católica e não só. Portanto, são questões com as quais os cristãos se debatem. Eu acho que há uma dificuldade, há uma questão. Nós, enquanto cristãos, há duas tensões. E eu acho isto importante e disse que era no seguimento do que falámos no podcast anterior, porque acho que temos de aprender a dialogar. Isto não significa perdermos a identidade, mas significa estar disponíveis para ouvir os argumentos. E até, tendo uma posição, ser capaz de compreender a outra posição. Eu acho que há uma dificuldade, em alguns casos, em mais nuns que noutros, do cristão agir politicamente. O que é que eu quero dizer com isto? Em alguns casos, o cristão de facto deve lutar para que a sociedade se oriente segundo um determinado padrão moral. Mas por outro, será que tem o poder para impor esse padrão moral? Que poder, apenas a título de exemplo, tenho eu, enquanto cristão, para dizer... Quando dizes poder, queres dizer direito. Direito, exatamente.
Não é que senão algumas pessoas podiam pensar, bem, só não impõe porque não tem poder militar. Certo, não. Lá está. E não acho que seja de todo pelo poder que se deve impor. Lá está, uma questão que nós falámos era que, mais do que democracia, vivemos num Estado de Direito. Isto é um pequeno esclarecimento. A democracia, no seu sentido mais lato, seria a vontade da maioria sobre qualquer outra minoria. Ou seja, se a maioria decidir que todas as pessoas que são da característica X têm de ser excluídas de todos os melhores sítios e só podem ir para o buraco, Exato. Então é mesmo isso que nós vamos fazer. Exatamente. E a verdade é que parece que há alguns cristãos, e não só, pessoas de outras religiões ou ateias, que acham que deve ser assim. E eu não acho necessariamente que isso é o melhor. Felizmente, ainda vamos vivendo num Estado de Direito. Ou seja, um Estado que assegura o direito mesmo daqueles que não são a maioria. E eu acho muito importante nós pensarmos nisto, porque nós cristãos, por exemplo, nomeadamente os protestantes, evangélicos, somos uma minoria. Exato. Em Portugal, uma minoria bastante pequena. Exatamente. Portanto, 2 ou 3%, penso eu, da população. Exatamente. Portanto, temos que... há uma tensão que devemos respeitar relativamente ao defender determinados valores, que são aqueles que acreditamos que Jesus claramente instituiu, e também no espaço do civil, no espaço legal, não impor a outras pessoas que são minoria. Porque só a partir... As verdadeiras transformações não são através de uma lei, são através de relacionamentos. A transformação moral não vem, é muito pouco provável que venha através de uma lei instituída, que pode facilitar de algum modo, mas é acima de tudo através de relacionamento. E não foi assim que Jesus agiu, né? Ele não disse às pessoas primeiro sejam perfeitos ou o que for e depois venham seguir-me, disse mais ao contrário, né? Venham seguir-me primeiro e depois vamos trabalhar no vosso aperfeiçoamento. Exatamente. Eu gostava só de ler uma breve passagem, uma introdução que o Timothy Keller escreveu no Reason for God, e que é mesmo muito, muito interessante. Há uma defesa, e os protestantes tradicionalmente defendem um Estado laico, curiosamente, não sei se todos nos lembramos disso, mas tradicionalmente os protestantes têm esta defesa do Estado laico. E ele diz assim: um Estado verdadeiramente secular iria criar uma sociedade genuinamente plural e um mercado de ideias no qual as pessoas de todos os tipos de fé, inclusive aquelas pessoas com crenças seculares, laicas, poderiam livremente contribuir, comunicar, coexistir e cooperar em mútuo respeito e paz. Será que esse espaço existe? Não ainda. Esse espaço seria um sítio onde as pessoas que profundamente discordassem, apesar de tudo, ouvir-se-iam com paciência e com cuidado antes de falarem. Eu estou a traduzir ao mesmo tempo, daí este falar lentamente. Há pessoas que evitariam, estas pessoas evitariam a falácia do espantalho, do homem de palha, ou seja, de construir o argumento do outro de uma forma, apresentar o argumento do outro de uma forma errada, caricaturada, e estas pessoas, tratariam as objeções e dúvidas com respeito e seriedade. Essas pessoas nessa sociedade, esforçar-se-iam por compreender o outro lado tão bem que os seus oponentes poderiam dizer: ele representou a minha posição melhor do que eu alguma vez a apresentei. Eu admito que esse espaço ainda não existe. Mas eu espero que este livro, diz o Timothy Keller, que já agora fica a publicidade, que é um bom livro, que é pequeno, imperfeito, seja uma pequena e imperfeita contribuição para essa criação. E lá está. Que estes podcasts, que este tema ainda vai continuar num próximo podcast, exato, possa também ser uma pequena contribuição para isso.
Exato, e nós no próximo podcast vamos precisamente explorar um bocado mais isto que o Chama estava a dizer, porque primeiro o Estado de ser laico não quer dizer que os princípios religiosos estejam completamente excluídos da decisão das pessoas. O que quer dizer é que as leis e essas coisas são movidas por mecanismos não religiosos, ou seja, por a Constituição, pelo direito civil, etc. Não são movidos porque está escrito na Bíblia, logo está legislado. Mas as pessoas que votam, claro, toda a gente vota com base na sua cosmovisão e, Exato. portanto, o cristão também pode fazê-lo. Exato. E nós também não estamos aqui a dizer que o cristão deve ser, digamos, passivo e apático, e todas as coisas que a sociedade propõe que devem ser legalizadas ou proibidas, Exato. o cristão diz sempre que sim, porque Claro. o cristão acredita no Estado laico e o cristão só se interessa por o que é que deve ser, não pelo que é que tem de ser. Não é necessariamente assim, porque nós sabemos que a cosmovisão e a lei influenciam-se mutuamente. Mas vamos discutir talvez um pouco algumas das formas que nós podemos analisar estes temas, porque estes temas controversos não são todos iguais. E Exato. nós queríamos alertar precisamente para algumas questões que os diferenciam e como é que isso pode ajudar-nos a olhar para eles. Portanto, espero que tenham gostado e que estejam aqui no próximo episódio para continuar a ouvir a discussão. Até à próxima.